Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos fazer um lindo sutiã, um sutiã infanto-juvenil com bojo feito no bojo manta. Então é um sutiã que você vai vender muito, com certeza, se você fizer. É um sutiã diferenciado, um sutiã que a gente vai trabalhar ele no deli cotton, mas você pode fazer na microfibra com renda, como você preferir, né? Mas como ele é infanto-juvenil, né, bem legal você fazer ele também no deli cotton, né? Então espero que você goste. Antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram, chamado Dicas da Selma, lá onde eu posto dicas. E ao entrar lá você ganha o molde de um conjunto de short doll. Entra e continua com a gente. E agora vamos lá para a mesa começar cortando este sutiã e depois costurando. E lembrando que a gente vai fazer ele elastizado na máquina reta e zigue-zague. Vamos usar a máquina overlock apenas para fechar. Então vamos trabalhar esse sutiã usando a máquina reta e zigue-zague e a overlock. Então vamos começar cortando e depois costurando. Então, nós vamos começar fazendo o nosso sutiã infanto-juvenil. É um sutiã com bojinho do bojo manta. Então, você que nem sabe o que é o bojo manta vai ver a gente fazendo e vai aprender. Então, esse bojo manta, antigamente, ele era usado para fazer todo o bojo. Hoje já tem o bojo pronto do sutiã. Então, a gente usa ele mais na base. E aqui nesse sutiã infanto-juvenil, a gente vai fazer o bojo dele com o bojo manta. Então, vou separar. Esse aqui é o molde do bojo manta. Esse é o molde da base, né? Da base. Eu não estou com ele ainda em PDF, então ele está aqui no papel pardo, né? Então, aqui é a base da frente, a base das costas e a cobertura do bojo. Então, vou fazer no tecido deli cotton. Eu vou dobrar o meu tecido para mim poder fazer a base e o bojo, que eu já corto ele corto os dois de uma só vez. Vou fazer do lado avesso para facilitar na hora de riscar, fica mais fácil de ver. Então eu dobrei, estando dobrado assim, eu já vou fazer os dois de uma só vez. Então essa aqui é a parte da cobertura do bojo, a gente vai começar por ela. Eu coloquei virado desse lado, mas essa pinça aqui é para baixo, né? Essa aqui é uma pinça, essa abertura aqui é uma pinça, né? Que vai cobrir o bojinho que a gente vai fazer. Então, como eu risquei assim, os dois já estão riscados, né? Eu vou cortar aqui, já vou tirar os dois de uma só vez. Então, aqui estamos com a cobertura do bojo, as duas, né? Prontinha, cortada, né? E agora eu vou... riscar. Eu já vou dobrar também para mim já fazer as duas de uma só vez. Aqui eu vou fazer agora a base. Agora eu vou riscar, né? Que aqui eu já corto as duas bases dos dois lados. E esse molde, ele é um molde um pouco diferente dos outros moldes meus, por quê? Porque normalmente quando eu vou usar o elástico de base na máquina reta e zigue-zague para rebater dos dois lados, eu peço para deixar uma margem. Esse aqui não precisa deixar a margem, por quê? Porque ele já está na medida certa. Esse molde, ele já está na medida certa para você trabalhar com elástico de rebater e não com viés elástico.
Então, ele já está na medida certa para você usar o elástico de rebater na sua máquina reta e zigue-zague, ou seja, no ponto zigue-zague ou 3 pontinhos. Né? Então, está aqui a base cortada também, a base das costas. E agora eu vou cortar a base da frente. Vou virar para facilitar aqui por conta da estampa, né? Então fica mais fácil riscar aqui do lado avesso. Ele é de tamanho M, eu estou fazendo no Deli Cotton, mas você pode fazer ele na microfibra, pode cobrir a coberturinha do bojo com renda, com microfibra. Então, aqui a base já está cortada também, riscada também, agora eu vou cortar. Então, a base também da parte da frente já está riscada e cortada. Então, a gente está com todo o nosso sutiã, vou virar aqui do lado direito, todo o nosso sutiã cortado. E agora a gente vai lá para a máquina overlock. Ah, tá, falta o mantinha, né? Vou cortar o manta no preto, que eu vou colocar acessórios preto. Então, ele tá aqui todo cortado, faltando o manto. Então, vamos para o manto. Então, aqui eu vou riscar aqui no bojo manta. Então, vou precisar de 2 desses, mas esse aqui não tem como dobrar. Tem que riscar um e o outro, porque o bojo manta não dobra. Então, risquei um, né? Vou riscar o outro. Virar, né? Se eu risquei esse aqui, eu vou virar, porque senão eu vou fazer 2 iguais, senão eu vou fazer 2 do mesmo lado. Isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente olha no molde, a gente às vezes pensa que não vai virar nada. Fala, nossa, será o que que é isso? Mas quando a gente vai montar, que a gente vê que vai dando forma àquilo que a gente está querendo.
Então aqui tá escrito, né? Aqui lateral, né? Isso aqui vai ficar no ladinho do peito, né? Isso aqui é uma lateral. Isso aqui é onde vai unir no outro, isso aqui é o lado de cima. Então ficando assim. Os dois lados. E agora eu vou passar para o outro. Esse aqui é o lado de cima, esse aqui vai ficar para baixo, mas para cortar tanto faz. Agora eu vou virar. Uma coisa que eu fazia muito antigamente era isso aqui, ó. Eu risquei, né? Ele sujou de giz, então eu virei, ele já saiu riscado. Isso aqui é importante colocar em cima do molde, por quê? Porque de repente você fica perdido, sem saber para que lado, né, cada coisa. Então, daqui, né, se você quiser até marcar, é interessante, porque esse aqui é o lado de cima, né, aqui é o lado de cima, ficando assim. Então, se esse é o lado de cima, esse é o lado que você vai unir. Então, é válido, talvez você marcar aqui, né, que você vai costurar aqui, né? E esse aqui é o lado de cima. Aqui. Esse é o lado de cima e esse aqui é o lado de cima, só que esse aqui é lateral, né? Então ele vai ficar assim. Opa. Coloquei virado, agora eu tenho que colocar o molde aí em cima. Então eu vou marcar, cadê? Lateral, aqui. Lateral, lateral. E aqui vai ser onde eu vou unir. E aqui eu vou costurar eles assim. Então, tá aqui o nosso sutiã todo riscado e cortado. Agora a gente vai lá para a máquina overlock começar montando o nosso sutiã. Então vamos começar, primeiramente a gente vai começar montando as lateral aqui da base, né? Lembrando que esse lado mais reto é o lado aqui de baixo, né? Então para lá e para cá eu vou unir essas laterais. E agora vou unir o outro lado. E agora, né, nossa base aqui já toda unida, vou reservar ela, vou fechar a pinça aqui, né? Então aqui essas duas pinças é para ser fechada. Aqui eu vou só dobrar e a gente começa costurando um pouco mais alto, né? Não é aqui da pontinha, mais ou menos meio centímetro para cima. Agora fazer o mesmo, né, com o outro.
E agora ficando assim, esse corte reto é para lateral. Agora eu vou unir a parte do manta, né? A parte do manta, que unir aqui, né? Deixa eu ver se eu marquei certo. Marquei só porque tá desse lado. Aqui, unir aqui, né? E aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou costurar os dois aqui. Fazer o mesmo com o outro. Agora, eu preciso ir lá na máquina reta zigue-zague, passar uma costura zigue-zague aqui, que essa costura vai fazer com que o bojo fique curvadinho, senão ele vai ficar assim, né? Não fica com cara de bojo. Então, eu vou passar um zigue-zague aqui, achatando a costura. Então, vamos lá para a máquina reta zigue-zague, depois a gente volta aqui novamente. Então, agora a gente vai passar uma costura zigue-zague aqui para achatar. Né? Posso fazer de lá ou de cá, vou fazer desse lado. Agora eu já vou dar sequência no outro. Costurar esse desse lado aqui, para ficar mais visível. Então agora a gente vai passar nesse outro virado para cima, para vocês verem. Então aqui eu passei o zigue-zague, né, dei uma achatada na costura. E agora eu vou voltar lá para a máquina overlock e cobrir o bojo. Agora a gente vai cobrir o bojo, né, colocar essa costura para esse lado avesso, né, então aqui eu vou passar a costura em volta de todo o bojo. Começar aqui por esse lado de cima, ou costura desse lado aqui, fica mais fácil de ver também. Né? Só dar uma esticadinha aqui para organizar. Né? Isso aqui, o tecido ele fica esticadinho no bojo, porque o bojo é quase esticado. Ele vai curvar mais quando tiver com o aro, né? Quando a gente montar ele no sutiã, né? Não estica muito, mas estica para poder ficar bem certinho. Quando colocar ele no sutiã e colocar o aro, aí dá a curvadinha. Essa preguinha aqui é para baixo, então vamos fazer o mesmo do outro lado. Então, estamos com o nosso bojinho coberto.
E agora a gente vai lá para a máquina reta zigue-zague, passar, né, o elástico de base na parte inferior. Depois a gente costura o bojo, costura o taquara e depois costura o elástico de base na parte superior, tá? E antes disso eu vou colocar um detalhezinho preto de renda aqui, nessa parte de cima do bojo. Então aqui a gente vai costurar esse elásticozinho chamado butilon, que é como se fosse uma rendinha, mas se você, qualquer renda que você tiver, você pode costurar no seu aí que vai ficar legal, tá bom? Então vou colocar ele aqui bem em cima, na borda. E vou passar a costura, posso passar a costura de qualquer lado. Poderia passar aqui também, virado, mas eu vou passar assim por cima, porque eu tô com a linha preta. Senão ela pode ficar saindo muito fora e eu não vejo. Então aqui eu consigo ver melhor. Eu vou diminuir, colocar um zigue-zague menor. Tipo um 3 dessa máquina. Não precisa esticar. Agora eu já vou colocar o outro lado aqui, que eu já faço os dois de uma vez. Então, corta aqui, separar no meio. Então, agora eu vou pro elástico de base, né? Ficando assim. Vou reservar aqui. E agora eu vou passar o elástico do lado direito. O meu elástico ele deve pegar aqui no meio, né? Deve pegar mais ou menos, né, o meio do elástico aqui na beirada, porque senão depois eu preciso cortar a beiradinha. Então eu vou fazer o zigue-zague aqui. Aqui eu vou puxar os 5 por 1, cada 5 eu vou puxar um e vou costurar pegando o lado de cima do elástico de base. Vou cortar aqui e vou virar, rebatendo o meu elástico. Costurei um pouquinho para prender e agora eu viro mais aqui e puxo.
E chegamos ao final da elastização da parte de baixo da base. Ficando assim. Agora eu vou costurar aqui o bojo. Agora eu vou unir o bojinho. Que esse lado quadrado é para fora. Então eu vou costurar ele aqui, todo o contorno, até eu chegar na ponta aqui do quadrado. Repara essa pontinha. E vou seguir aqui, até o final. Vou colocar na altura do botilão aqui. E aqui eu vou pôr no ponto reto, No ponto 4. Dei um retrocesso para prender melhor. Dá um retrocesso. E agora eu vou costurar o outro bojo. Depois eu vou costurar o taquara aqui. Na mesma altura. Acertar aqui essa pontinha para ficar reto. E colocar aqui da mesma altura do outro. E começar a costurar. Deixa 1 centímetro sobrando, começa e dá o retrocesso. E vai contornando. E aqui agora eu vou pegar o taquara, vou costurar o taquara aqui, na parte do bojo, e a gente vai colocar um arozinho também nesse sutiã, que ele vai ficar com carinha de sutiã adulto. Então agora a gente vai costurar o taquara aqui, na nossa máquina reta. Se você tem a pespontadeira, essa costura pode ser feita lá na pespontadeira. Então, vou deixar uma pontinha aqui sobrando, depois eu corto. E no mesmo ponto 4, vou dar um retrocesso. Lembrando que a gente deve costurar na beiradinha do taquara, porque senão o aro não vai passar. E eu vou sempre organizando aqui, tá bom? Deixando ele aqui bem para baixo. E vou contornando o bojo. Chegando ao final, vou separar aqui e vou começar do outro lado, deixando uma pontinha bem pequena. Agora eu vou passar do outro lado, depois eu passo na parte de baixo, no outro bojo, Já vou prender aqui embaixo. Deixa eu colocar uma linha aqui para encher, que eu acho que tá quase acabando, que não tava cheio. Então aqui a gente deixar 1 centímetro mais ou menos, dar um retrocesso. E aqui eu vou seguir do mesmo jeito, organizando e costurando.
Aqui chegamos no final. Agora eu vou costurar esse lado inferior aqui. Para mim costurar o lado inferior, tem que ver se não está tendo sobra de tecido aqui para não ficar aparecendo. Que eu vou passar essa costura aqui embaixo e aqui não pode ter sobra de tecido nenhum aparecendo. Se tiver, eu tenho que cortar aqui, por exemplo. Essa pontinha aqui, bem na pontinha, vai aparecer. Então, vou organizando aqui e costurando. É importante aqui, né? Essa altura aqui do taquara até a base tem que ser a mesma para os dois lados. Se ela pega aqui em cima se o taquara pega a pontinha em cima da base, é o ideal, que dá uma sustentação melhor na base. Aqui a gente vai rodeando, esticando, não muito, só para organizar. Chegando aqui ao final, como eu vou fazer um acabamento, então só vou virar aqui, não vou dar retrocesso e vou dar sequência aqui. Opa, aqui já jogando lá pro buraquinho. Deixa eu começar aqui de novo. Organizando e costurando. Chegando aqui no final, vou dar um retrocessozinho, porque eu vou cortar essa ponta, porque senão pode desmanchar. Então, né, aqui ficando assim, o que que eu vou fazer agora? O meu próximo passo é acertar essa ponta aqui, né? Já vou pegar desde aqui, porque eu vou acertar essa pontinha do taquara dos dois lados e já repara a ponta da linha, e aqui eu vou elastizar o outro lado o outro lado da base. Isso aqui pode ser elastizado na galoneira, passando o viés elástico, mas o certo é que você faça aqui, porque essa base ela foi feita para elastizar aqui. Então eu vou agora colocar o elástico de base, começando aqui desde o bojo, um pouquinho sobrando aqui para cima, e um zigue-zague 3,5. E eu vou costurar sem esticar até terminar o bojo, até terminar o taquara. Que terminou o taquara, eu já começo esticando 5 por 1. Então, a cada 5 centímetros, puxa 1. Vou dar continuidade já desse outro lado. Já vou dar continuidade aqui do mesmo jeito. Puxando cada 5 centímetros eu puxo 1. Isso até chegar aqui na parte do taquara, né? Chegando aqui no taquara, eu não estico mais. Aqui eu só vou organizar. Agora aqui cheguei ao final, vou cortar aqui deixando 1 centímetro, 1,5 centímetros. Agora eu vou separar aqui, né? E agora eu vou rebater esse lado de cima, né? Eu costurei aqui, ficando assim. Aqui, principalmente nessa ponta do taquara, se tiver com muita sobra, eu tenho que... Se tiver com muita sobra, eu tenho que diminuir. Nessa beiradinha aqui, deu uma sobra desse lado, vou tirar. E se tiver sobrinha aqui do taquara, eu tenho que tirar, porque eu vou virar para rebater agora. Então, agora eu vou só fazer a vira
Vou dobrar e vou fazer a mesma costura aqui. Aqui no taquara não estica, aqui no bojo no taquara não estica. Chegando no taquara, vale você dar um empurrãozinho, porque a costura aqui ficou grossa. É o taquara dobrado, o bojo, o elástico de base, então aqui eu tenho que dar um empurrãozinho, né? Às vezes, porque às vezes a máquina não puxa bem. Aí terminou, agora chegou na parte da base, vai esticar. Organizou, esticou. Até o final. Organizou, esticou até o final. Pronto, vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui, dobrei. Já começo nessa ponta, que eu não preciso cortar a linha. Opa. E aqui eu já vou esticando. Comecei só para prender. Para prender a ponta, né? Não é para prender, é para prender. Aqui eu vou esticar até chegar na base, né? Aqui. Deixa eu ver essa sobrinha aqui. Essa sobrinha de taquara, né? Vou esticar até chegar na parte do taquara. Chegando aqui eu não estico mais. Lembrando que no taquara às vezes prende. Então eu tenho que dobrar e dar às vezes um empurrãozinho. Que não estica, é só organizar mesmo em cima do bojo. Pronto, chegando ao final aqui, separar a linha. Agora o que falta, né? Cortar a linha aqui. Agora o nosso próximo passo, ficando assim, nosso próximo passo agora é colocar o fecho e o aro, né? Eu cometi um erro muito grave não, mas eu não gosto. Os acessórios todos estão preto. Esse fecho aqui deveria ser preto. Só que o preto meu, ele não é o estreitinho, porque esse molde aqui, tô só reparando essas sobras. Esse molde é para o fecho estreito, esse mais estreitinho que tem. E o meu preto é largo, né? Ele vai ficar muito feio aqui. É esse de 2 mais larguinho. Então vamos desse, né? Não tem como colocar. Mas eu não gosto de costurar assim. Se os acessórios, né? Os acessórios pretos tem que ser tudo preto. E ainda mais que eu estou com a linha preta. Mas vamos lá, vou diminuir o zigue-zague. Colocar no 1 e um zigue-zague menorzinho. Para ficar mais bonito. E aqui lá vamos nós. Começa, dá um retrocesso. Vai até o final, dá um retrocesso. Pronto, fazer o mesmo já desse outro lado. Lembrando que esse lado aqui maior, né? É o lado do... Como se você fosse vestir o sutiã, é do seu lado esquerdo. Do mesmo jeito, começa com o retrocesso e termina com o retrocesso. Começou, retrocesso, segue, no final, retrocesso. Então, colocamos o fecho. Fechar, né? Importante fechar para ver se tá certinho. E agora eu vou colocar o aro. Começa com a ponta colorida e a cinza vai ficar para fora se você for colocar pelo meio. Cuidado para não passar errado. Então, o tamanho P, né? O tamanho PP, ele dá aqui nesse bojinho M. Então, o outro lado, começando da parte branca, dependendo do tamanho muda a cor da ponta. Começa pela parte colorida, a cinza que é padrão, um lado cinza. Todos têm um lado cinza, vai ficar para fora. Para fora não, para o lado do meio, né? Todos ficam lá dentro. Então agora, né, já começando a dar forma para o sutiã. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui, o zigue-zague.
na ponta do taquara, dos dois lados. Cuidado com a ponta do aro para não quebrar a agulha. E agora eu vou reparar a sobrinha do taquara e a sobra da linha. Não corta o abutilon, senão vai estragar, que é essa beiradinha aqui. Pode ser, você pode colocar esse elásticozinho que eu coloquei assim, com essa beirada de cetim, né? Essa beirada bonitinha, ou qualquer uma renda. Então agora o próximo passo, antes da alça, eu vou colocar um lacinho. Então agora a gente vai colocar o nosso lacinho. Esse é o lacinho P, borboleta, sutiã pequeno. Então vamos colocar um lacinho P. Centralizar ele aqui no meio. Colocar ele aqui no meio e usar esse mesmo zigue-zague para prender o lacinho no meio. Retrocesso. Uns 3 retrocessos. E agora, depois do nosso lacinho colocado, a gente vai colocar a alça para finalizar. A alça, ela tem que terminar com 35, essa alça infanto-juvenil. Passo a argolinha no meio. E agora, passo para um lado. E depois para o outro. Ela tem que terminar com 35, então eu cortei ela de 38. Então, montei a alça, né, para montar a outra. E depois eu vou fazer o acabamento aqui na máquina e colocar ela no meu sutiã. Agora eu vou fazer o mesmo ponto zigue-zague aqui para fazer o acabamento da alça. Já passo para lá para finalizar a outra. Sempre com retrocesso. Reparar todas as pontas de linha. Reparando as pontas de linha, eu vou fixar a alça no meu sutiã. Então aqui eu vou colocar ela aqui lado direito para baixo, direito com direito, e vou costurar aqui bem no final, né, no comecinho do abutilon ou da rendinha que você tenha colocado, e vou fazer uma costura aqui reta. Costura aqui zigue-zague não fica boa, então vou fazer a costura reta, colocar o ponto 1,5, vou fazer vários retrocessos para fixar melhor. E depois de fazer isso, eu vou virar aqui para baixo e fazer outra costura dessa aqui na ponta. Essa aqui até pode ser um zigue-zague, até pode ser, mas pode ser o reto também.
reparo todas as pontas de linha e vou para outra alça. Então, agora lado direito com direito novamente. E vou virar e costurar. Então, agora eu vou costurar o lado de trás da alça. E para isso eu vou medir aqui 5 centímetros, que dá 3 dedinhos. E vou costurar um pedaço de elástico aqui, mais ou menos 6 centímetros. Né? Então, mediu aqui 3 centímetros. Né? Então, aqui é o lugar onde você vai costurar. Você precisa de um tamanho só mesmo para poder virar. Então, esse pedaço, ele vai dar aqui 6,5. Cortar aqui 6,5 para ele ficar num tamanho bom. Então, cortar 2 dele logo. E vou costurar ele aqui. Lado avesso para cima. Lado direito para baixo. Agora que eu vou trabalhar no zigue-zague. Voltar o zigue-zague pequeno que eu tava, do ponto 1. Com retrocesso. Pronto, agora eu vou encaixar o outro lado aqui. Cuidado para não colocar a alça do lado avesso, é bem fácil fazer isso nessa hora. Agora eu só vou puxar aqui e já colocar no lado de cima, para mim já costurar aqui. Agora eu vou, se der uma sobra, que igual deu uma sobrinha, você corta, né, essa sobrinha e repara toda a linha. Essa aqui normalmente vai trespassar a linha embaixo e em cima, precisa ser cortada. E agora falta o que? O outro lado, né? Ficando assim. Eu agora vou costurar esse outro lado aqui. Do mesmo jeito. Nessa medida minha aqui de 3 dedos, é 5 centímetros certinho. A partir do fechinho. Então, não precisa colocar lá embaixo. Pode pegar na ponta de cima do viés elástico. Pode pegar do lado de cima do elástico de base. Não esqueça do retrocesso. E agora a gente vai fixar aqui a outra alça.
Sempre observar para não colocar a alça do lado avesso. E agora eu já jogo aqui para cima para costurar o outro lado. Agora, né, repara todas as pontas, todas as sobras que tiver. E o nosso sutiã está finalizado. Então, ficou assim, nosso sutiã. Ele dá um formato muito bom de bojo. Vou abotoar. Então, nosso sutiã ficou assim. Então, espero que você tenha gostado de fazer este sutiã infanto-juvenil comigo. E se você gostou, compartilhe este vídeo, curta a página, deixe seu like. Se não é inscrito ainda no meu canal, inscreva. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.